Boa noite, agentes da inclusão. Hoje damos início a uma jornada incrível de descoberta, aprendizado e inclusão na língua brasileira de sinais. É uma honra tê-los conosco nessa aventura, onde cada sinal nos aproxima ainda mais de um mundo de compreensão e conexão. Este é o começo de uma jornada que irá desafiar, inspirar e transformar. À medida que exploramos a beleza e a riqueza da Libras, lembre-se de que estamos construindo pontes para um mundo mais inclusivo, onde cada sinal é uma forma de amor e respeito. Sejam curiosos, estejam abertos para o aprendizado e, acima de tudo, estejam prontos para se unirem a uma comunidade de pessoas que valorizam a inclusão e a comunicação entre surdos e ouvintes. Todos nós, da equipe da Sinalize Bem, estamos ansiosos para ver o que essa jornada reserva para cada um de vocês. Então, respirem fundo, sorriam e preparem-se para uma experiência incrível. Bem-vindos ao curso introdutório de comunicação em Libras da Sinalize Bem. Boa noite, agente da inclusão. Se você está assistindo pela manhã, bom dia. Se for pela tarde, boa tarde. Pois é, tanta expectativa para esse curso começar e finalmente iniciou. Estamos aqui para iniciar nosso curso de comunicação em Libras da Sinalize Bem. E vamos lá, começar a estudar para aprender a língua de sinais brasileira, a língua brasileira de sinais, a Libras. Pois bem, mas por que estudar Libras? Algumas pessoas podem se perguntar, né? Libras é um idioma, como o seu nome já diz, língua brasileira de sinais. A língua brasileira de sinais, a Libras, é usada na comunidade surda aqui no Brasil. Então, os surdos do Brasil, eles se comunicam em Libras. E por que isso é importante? Para que haja uma comunicação única entre surdos e ouvintes e entre surdos e surdos. Tendo um idioma, não vai ter aquela barreira na comunicação, né? Alguns falam de uma forma, outros falam de outra e assim não consegue se comunicar. Então é muito importante que a gente aprenda Libras para que seja um ambiente mais acessível no seu local de trabalho, em sua casa, na sua vizinhança, em todo lugar, em qualquer lugar, você pode se comunicar com surdos. No Brasil existe muitos surdos. Na sua localidade onde você mora, provavelmente você já ouviu um surdo. Alguns talvez já tentaram se comunicar. Alguns já sabem alguns sinais, outros não sabem nada, mas já tentou se comunicar de alguma forma, né? Então, você que está aprendendo conosco, a partir de agora vai aprender vários sinais onde vai facilitar a sua comunicação com os surdos. E isso é importante, né? Para que seja um ambiente mais acessível. Mas continuando, novidades, atualidades sobre Libras aqui no Brasil e no mundo. Vamos falar um pouquinho sobre isso em todas as aulas. Vamos trazer uma novidade para você. A novidade que traremos hoje é sobre a prova do Enem. Isso mesmo. O Enem, desde 2017, está sendo realizado em língua brasileira de sinais. E o INEP, ele reforçou nesse compromisso de trazer acessibilidade para os surdos. Então, no Enem, desde 2017, todas as cartilhas, os editais, as videoprovas estão sendo realizadas em língua brasileira de sinais também para os surdos. Legal, né? Isso é muito bom para a comunidade surda. Com certeza é uma grande conquista. Em algum tempo atrás, né? Vamos dizer assim, há muitos anos atrás, depende do seu ponto de vista, um pianista chamado Moskowski, ele criou uma técnica para você melhorar a elasticidade dos dedos. Por que estamos falando de piano em um curso de Libras? Estranho, né? Pois é. Por quê? Para você aprender piano, você precisa usar os seus dedos. Para você aprender Libras, você também precisa usar os seus dedos, sua mão.
A língua brasileira de sinais é uma língua gestual, visual. Então você precisa fazer gestos, sinais com as mãos, para que aquela outra pessoa que está lhe vendo, seja surdo ou seja ouvinte, consiga entender o que você está falando. Então, alguns têm dificuldade em desenvolver alguns sinais. Eu conheço uma pessoa mesmo que eu ensinei Libras, que ela tentava fazer a letra Y, mas não conseguia, porque esse dedo aqui, o dedo anelar, ficava sempre para cima. Isso incomodava ela. Ela não conseguia configurar esse sinal. Ela ficava tentando fazer e esse dedo sempre ficava para cima. Enfim, como vários outros sinais, alguns também podem ter dificuldade. Alguns podem ter dificuldade nesse sinal aqui, né? Quem está no grupo e quem acompanhou as nossas redes sociais, o Instagram, viu que esse sinal significa I love you na língua americana de sinais. E a gente adotou isso na língua brasileira de sinais também, na Libras. E esse sinal também é utilizado aqui no Brasil para falar que você ama alguma coisa ou alguém. Enfim, se você ama algo ou alguém, pode usar esse sinal. Mas algumas pessoas elas sentem dificuldade porque esse dedo aqui, o médio e o anelar, não fecha aqui, aí fica sempre para frente, não consegue configurar direito o sinal. Enfim, então nós da Sinalize Bem desenvolvemos uma técnica para você conseguir elasticidade no dedo. Mas falando sobre o piano, sobre a técnica que Moskowski ele criou, vamos escutar essa técnica, né, de Moskowski. Vamos escutar um pouquinho. Escutaram? Não é uma melodia muito bonita, né? Na verdade, o objetivo não era a melodia. O objetivo era você ter elasticidade nos dedos. Essa partitura ele foca justamente nos dedos mínimo e anelar, que são os dedos que assim, algumas pessoas, a maioria das pessoas sentem dificuldade, né, na hora de teclar o piano. Mas você não precisa estudar essa partitura, não precisa aprender piano, não precisa nada. A única coisa que eu quero que você faça é repetir alguns sinais junto comigo, beleza? Vamos lá. O primeiro sinal que nós vamos configurar em nossas mãos é o sinal de tradicional. Tradicional. Como é o sinal de tradicional? O sinal de tradicional é assim, ó. Você vai fazer essa configuração de mão, ó, as mãos em L, a letra L, beleza? Você vai fazer, ó, aqui no seu lado, ao lado do rosto, em cima. Tem que ser aqui. E agora você vai fazer esse movimento, ó, e descendo. Tradicional. Esse é o sinal de tradicional. Vamos lá? Vou mais devagar. Ó, os braços aqui. Configura a mão em L. Você coloca assim como se estivesse enquadrando, né, na câmera em alguém. Coloca aqui do lado do seu rosto e configura e faz esse movimento. Tradicional. Beleza? Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal que vocês vão configurar em suas mãos é um sinal de LinkedIn. Conhece LinkedIn? Aquela rede social? LinkedIn. Pois é. Você vai configurar aqui, ó. LinkedIn. Para fazer esse movimento. Configura a mão dessa forma, a outra mão dessa forma e faz esse movimento. LinkedIn. Ok? Depois, você vai fazer o sinal de I love you. Esse sinal. Fácil, né? Depois você vai fazer o sinal da letra Y. Esse sinal. Bem, vamos lá. I love you. Y. LinkedIn. Tradicional. Agora eu vou pedir para vocês fazerem o sinal de explicar. Como é o sinal de explicar? Fecha a mão. Fecha bem a mão aqui, ó.
na frente do seu rosto. Aí você vai soltando o dedo mínimo, anelar, médio, indicador. Mínimo, anelar, médio, indicador. Vamos lá? É assim mesmo. Aos poucos você vai conseguindo flexibilidade. Mínimo, anelar, médio, indicador. Esse é o sinal de explicar. Explicar. Isso mesmo. Aos poucos você vai conseguindo. Tá vendo? Não é difícil não, gente. Explicar. Isso. Então, o que é que vamos fazer? Vamos repetir esses sinais de forma alternada. Você pode pedir a alguém que está aí na sua casa para te ajudar. Ela vai falando as palavras e você vai traduzindo para Libras. Esses sinais aí. Vamos lá? Tradicional, LinkedIn, Y, I love you, explicar. Aí vai misturando aí, vai alternando. Y, tradicional, LinkedIn, I love you, explicar. Beleza? Tradicional, explicar, LinkedIn, I love you, Y. Vai acelerando. LinkedIn, até eu errei aqui, gente. LinkedIn, tradicional, I love you, Y, explicar. Beleza? Se você quer repetir e não entendeu muito bem, ou teve alguma dificuldade, ou sentiu que eu fui muito rápido, volta o vídeo. Aí embaixo tem essa barrinha. Você pode voltar o vídeo e fazer novamente esse passo a passo aí. Esse exercício para os dedos. É muito bom ele. Pois bem, patente, sinalize bem. Continuando, vamos falar um pouco agora sobre um outro recurso de aprendizado. Esse recurso vai ser excelente, excelente para você que está aprendendo Libras. Por quê? Quando você tem uma dificuldade em um idioma, você busca a palavra em um dicionário. Você não sabe o que significa aquela palavra? Vai lá no dicionário e busca aquela palavra, aquela palavra e o que ela significa. Em Libras também tem dicionários de Libras, tem vários dicionários, inclusive vários impressos, né? Mas um dicionário impresso você tem que estar folheando, né? Página por página. Hoje em dia, estamos na era digital, né? Com o avanço da tecnologia, ficou mais fácil porque existem vários aplicativos. E um desses aplicativos é chamado HandTalk. HandTalk. A gente vai colocar aí embaixo, para você que está no YouTube, vamos colocar aí na descrição o nome dele para você pesquisar lá na Play Store ou App Store. E você vai pesquisar lá e você vai encontrar lá, né? Aí você baixa ele. E eu vou mostrar para vocês uma pequena demonstração de como utilizar esse aplicativo. Vamos no celular aqui para demonstrar para vocês como é que utiliza esse aplicativo. Vocês vão ver aí na tela. Isso. Chegar aqui um pouquinho para o lado para vocês perceberem. Ó, esse aplicativo ele é muito bom para você enriquecer seu vocabulário, né? Aqui, ó, você pode mudar, né? Se você está vendo a menininha aí, você pode vir aqui em loja e mudar, né? Eu sou um menininho, então eu vou escolher aqui um menino. Vamos lá, você pode digitar a palavra. Eu vou botar aqui, ó, casa, casa, envia, aí ele faz o sinal. Vou botar um outro sinal aqui, ó, mulher, envia, ele faz o sinal. Vou botar um outro sinal, homem, envia, ele faz o sinal. Se você quiser que ele repita o sinal, você clica aqui, aí ele vai repetindo quantas vezes você quiser. Entendeu? Pois é. Às vezes você esqueceu o sinal. Que sinal é de mulher? Mulher. Você vai aqui e digita, faz o sinal de mulher. Entendeu? Pois é muito fácil usar esse aplicativo. Mas isso aí, eu vou aprender Libras só usando esse aplicativo. Será? Ele é para você aumentar o seu vocabulário, né? Para você tirar dúvidas, esquecer um sinal. Você digita ali a palavra e ele te dá o sinal.
Mas você vai aprender Libras só aprendendo sinais? Você com certeza conhece várias palavras em inglês. Se eu falar What's your name? Você vai entender. Se eu falar home, talvez você entenda. Mas só o fato de você conhecer algumas palavras, você pode dizer que você sabe inglês? Você é fluente em inglês? Não, né? Então, para você aprender língua brasileira de sinais, a Libras, não é só você aprender os sinais. Você tem que entender como se comunicar nesse idioma. E com a gente aqui no curso da Sinalize Bem, você vai aprender junto conosco como se comunicar em Libras. Mas vamos lá, vamos iniciar. Vamos começar a estudar para a gente consiga aprender. Esses são alguns recursos de aprendizado, tanto o aplicativo HandTalk, como esse exercício, ginástica para os dedos, né? Tradicional, I love you, Y, explicar, LinkedIn, legal, né? Pois é, isso pode melhorar e muito o seu aprendizado. Mas o curso da Sinalize Bem, esse que estamos fazendo agora, né? Depois você vai poder comprar junto conosco vários outros cursos, mas esse é voltado para comunicação. Para comunicação. Vamos ensinar vocês a se comunicar com surdos de todo o Brasil, claro, né? Vocês vão aprender também variação linguística, variação de alguns sinais de um estado para o outro, de uma região para outra, então de todo o Brasil. E vocês vão conseguir se comunicar assuntos do seu dia a dia. Posteriormente, vamos fazer cursos específicos para tradução e interpretação de Libras, curso específico para você ser um professor de Libras, ensinar Libras a alguém, e outros cursos específicos voltados para pessoas da área da saúde, pessoas da área da educação e outras áreas também, né? Então, esse curso que você está iniciando agora, de comunicação em Libras, é voltado para você aprender a se comunicar de forma geral, sobre assuntos do dia a dia. Encontrou um surdo na rua, você vai conseguir se comunicar com ele. Entenderam? Pois é. Vocês vão aprender muita coisa. Esse curso está bem rico, assim, né? Rico de conteúdo. Eu acredito que vocês já perceberam quando a gente postou lá no grupo, os que estão lá no grupo, vocês viram lá o conteúdo programático, muita coisa, né? Mas fiquem tranquilos que nós vamos ensiná-los de forma didática e de uma forma que vocês consigam realmente entender. Tudo bem? Vamos agora para o próximo bloco. Dividimos o curso em blocos para que você consiga assimilar de uma forma bem lúdica e de uma forma bem tranquila. Vocês não vão sentir dificuldade em aprender conosco, nem vai sentir aquele negócio chato, cansativo, entediante. Não. Conosco você vai aprender de forma lúdica. Vamos passar agora para o próximo bloco. Isso, já estamos no próximo bloco. Nesse bloco, nós vamos falar um pouco do conteúdo do dia, né, que nós vamos aprender hoje. Hoje, agora, após esse bloco, nós vamos iniciar uma dinâmica e você pode chamar aí em sua casa, qualquer um que está aí na sua casa, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, sua filha, seja lá quem for, chame aí, pede para ele sentar do seu lado para vocês fazerem uma dinâmica, para que vocês consigam compreender a vivência de um surdo. Como é não conseguir se comunicar? Interessante, né? Depois da dinâmica, nós vamos para o bloco conteúdo do dia. Hoje vamos aprender um pouco sobre a gramática. O nosso objetivo é fazer com que vocês compreendam a gramática da Libras. Depois, vamos passar para o bloco comunicando. Esse bloco comunicando, eu vou ensinar alguns sinais e depois eu vou pedir que vocês formem frases com esses sinais. Depois, vocês vão para o bloco praticando. O bloco praticando
nosso querido Ronald vai nos ajudar nesse bloco. Ele vai passar um texto ou uma música ou algo interessante como uma historinha, uma charge, qualquer coisa. E vocês vão visualizar, né? Vão assistir. E depois disso ele vai fazer perguntas. Esse é o sinal, ó, de pergunta. Pergunta para vocês e vocês vão responderem. Isso mesmo. Vocês vão responder as perguntas que ele fizer, baseada no vídeo, baseada no conteúdo do dia. E vocês vão interagir conosco, aprendendo conosco a língua brasileira de sinais. Depois desse bloco, vamos para o bloco diálogo. No bloco diálogo, vocês vão ver um pequeno vídeo, um sinal de vídeo, um pequeno vídeo de uma situação do dia a dia. E vocês vão colocar em prática do que vocês aprenderam nos blocos anteriores. Os sinais que vocês aprenderam, que vocês praticaram com Ronald, vocês vão conseguir entender nesse vídeo. E vocês vão perceber que é fácil, muito fácil aprender língua brasileira de sinais. E aquele medo que você tinha, aquela dificuldade, aquele pavor, aquele pânico, não é nada assim. Podem ficar tranquilos, podem ficar calmos. E conosco aqui na Sinalize Bem você vai aprender de forma lúdica e dinâmica. Mas vamos lá? Vamos para a dinâmica? Isso mesmo. Vou pedir que vocês chamem alguém em sua casa para ficar aí do seu lado. Chama aí, pode chamar, eu aguardo você chamar. Chamou? Pronto. Pede para ela ou ele, né? Sentar aí do seu lado. Sentou? Beleza. Agora eu vou pedir para que você pense e ele ou ela também pense em uma frase. Uma frase qualquer. Por exemplo, eu quero ir ao banheiro. Eu estou com fome. Eu quero beber água. Pense em frases como essas. Pensaram? Agora você não vai falar para ele. Se você falou, agora você vai ter que pensar em outra frase. Não fale com ele. Ele vai ter que entender o que você está querendo passar para ele. Beleza? Vamos lá. Pense aí. Vou dar um tempinho para que vocês pensem. Pensaram? Isso. Agora eu quero que vocês se dirijam ao seu parceiro e você vai falar com ele usando gestos, expressões faciais e corporais. Agora não pode usar sua boca, não pode falar, só apenas utilizando gestos e expressões faciais. Beleza? Vamos lá. Fale aí com ele. Se quiser mais tempo é só pausar o vídeo, mas eu vou adiantando. Agora, ele ou ela que está aí do seu lado vai passar para você o que ele estava pensando. Passa aí. O que é que ele queria falar com você? Qual foi a frase que ele pensou? Se quiser mais tempo, pausa o vídeo agora, que eu vou continuar. Pronto. Então, agora eu quero que você explique aí. Sentiu dificuldade? A pessoa ficou assim, sem saber o que você estava querendo dizer? É, normal. Agora, eu quero que você fale para ele ou ela o que você estava querendo dizer para ele ou ela. Isso. Se quiser mais tempo, pausa o vídeo. Agora, ele ou ela vai falar para você o que ele ou ela estava querendo dizer para você. Se quiser mais tempo, pausa o vídeo. Não era nada do que você estava pensando, né? Pois é. É isso que acontece quando a gente não tem uma língua, um idioma único, né? Você fica tentando se comunicar de alguma forma e não sabe o que dizer. Imagine aí você se mudar agora
nesse exato momento para o Himalaia. E aí, você sabe falar o idioma deles? Não sabe. Como é que você ia pedir um café? Como é que você ia num açougue e pedir de filé mignon? Você diria uma carne. Mas, e aí, eu quero uma carne específica. Eu quero um peixe. Eu quero um frango. Talvez sinta uma dificuldade, né? Então, é assim que os surdos eles se sentem quando eles chegam para você ou uma outra pessoa, ou em um estabelecimento público, ou em um supermercado, açougue, uma loja qualquer, e pede algo e você não sabe língua brasileira de sinais. Aí ele vai tentar sinalizar lá de alguma forma que você consiga entender. Ou até você tente falar algo com um surdo e você não sabe língua brasileira de sinais e você tenta lá fazer mímica, gestos, expressões faciais, vai lá e aponta. Quando você aponta, aí ele entende, né? Mas se for algo como, eu estou sentindo uma dor aqui, por favor, me ajude. E aí, o que é que você falaria? Como você ia sinalizar para ele se você não sabe língua brasileira de sinais? Para resolver esse problema, estamos aqui para lhe ajudar. Beleza? Então vamos lá, continuando a estudar Libras, vamos lá a fundo aí aprender para que quebre essa barreira, né, na comunicação. O próximo bloco vamos aprender um pouco sobre a gramática da Libras. Iniciando agora o conteúdo do dia, hoje vamos aprender um pouco sobre a gramática da Libras. Nós vamos introduzir esse conteúdo que alguns sentem assim pânico, né, quando fala em gramática, lembra lá da época da escola, da língua portuguesa, estudava gramática, mas fiquem calmos, fiquem tranquilos que não é bicho de sete cabeças nenhum. O conteúdo da gramática que nós vamos estudar agora, você pode baixar lá na página principal, né, do curso, você pode voltar um pouquinho esse vídeo e lá na área apostilas, vai lá, apostilas, clique e baixa a primeira apostila. É a apostila da aula 1, desta aula de hoje. Baixou? Isso. Agora vamos estudar um pouco, né, sobre a gramática da Libras. O conteúdo de hoje é fonética e fonologia. O que é fonética? O que é fonologia? Quando se fala nessa palavra, lembramos fono, som. Mas aí você se pergunta, som? A gente aprende sobre som em Libras, que usa as mãos e não usa a boca, né, para falar. Estudamos sobre isso também. Aí você pode perceber a semelhança que tem nas línguas orais para as línguas gestuais, né? Isso mesmo. Tanto as línguas orais como as línguas gestuais têm gramática, têm uma estrutura que a gente precisa aprender. Mas vamos lá, continuando. Fonética e fonologia da língua brasileira de sinais. Em 1960, o estudioso Stockwell ele propôs o tema Kirema. E Kirema era a área de estudo, né, das línguas de sinais que estudavam a configuração de mão, locação, movimento, que eram as unidades, né, de estudo do Kirema. Depois de um tempo, que foi proposto o nome quirologia, do grego mão. E outros pesquisadores também adotaram esse mesmo nome, incluindo Stockwell, né? Mas em 1978 foi utilizado os termos fonema e fonologia. Mas vamos estudar o que é estudado fonema e fonologia. Como fonema, fonologia, estudado também os aspectos fisiológicos da língua. Então, nas línguas de sinais, principalmente a que estamos estudando hoje, né, que é a língua brasileira de sinais, ela é dividida, o sinal, né, em si é dividida em 5 parâmetros.
que são a configuração de mão, o ponto de articulação, o movimento, a orientação e expressão facial e corporal, ou expressão não manuais. Para você que está aí no YouTube, assistiu essa aula demonstrativa, corre lá no site sinalizebem.com.br, garanta já sua vaga lá no nosso curso. Ou, se preferir, pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 75 31999418. Entre em contato conosco e venha aprender conosco aqui na Sinalize Bem.